Olá, gurias! Tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra gente conversar sobre incontinência urinária durante a gestação e no pós-parto também. Não perde nada do que eu vou botar aqui. Te inscreve aqui no canal com a gente, acompanha todas as notícias, todas as novos vídeos aí com vários temas, porque a gente sempre tem coisa pra conversar, né? Mas então tá, vamos lá. Sobre incontinência urinária na gestação. Gurias, eu gosto de trazer sempre para as minhas pacientes um entendimento de... Eu gosto de dizer que é educação, né, na saúde, porque a saúde nada mais é do que de vocês também, né? Então eu preciso levar esse conhecimento para vocês, ainda que de uma forma um pouco menos profunda do que eu precisei estudar, né? E a gente que trabalha na área precisa realmente estudar, mas para que vocês entendam o que está acontecendo com o corpo. A gestação, ela é um processo bastante complexo para o nosso corpo, muito embora ele já seja preparado para isso, né? Mas a gente precisa entender que a nossa musculatura pélvica, eu vou desenhar ela aqui para vocês entenderem. A gente tem um eixo de musculatura pélvica que vai ficar logo abaixo da nossa estrutura óssea, né? Vai ficar presa na nossa estrutura óssea e essa camada muscular é que vai ser responsável por três funções principais: coordenação do nosso esfíncter urinário e manutenção da nossa continência, e também por segurar os nossos órgãos pélvicos e durante a gestação segurar o nosso bebê. Além também da nossa atividade sexual, esses músculos também vão estar envolvidos nisso. Então a gente também precisa dar atenção para eles durante a gestação, porque com o peso do bebê, né, aumentando em cima dessa região muscular aqui, onde nós vamos ter a bexiga, que vai estar bem apertadinha aqui, o útero, que vai ocupar um volume grande, porque o bebê vai estar aqui dentro. A gente também vai ter o intestino, que não sobrou muito espaço para ele aqui atrás também, né? Então nós temos que entender que essas estruturas, elas vão estar fazendo peso em cima da nossa musculatura do assoalho pélvico. E esse peso vai comprometer muitas vezes a nossa função urinária, porque essa musculatura é basicamente única. Então nós precisamos fazer um reforço dessa musculatura para que ela possa dar conta das mesmas funções que ela dava antes de ter esse peso extra, que é o bebê aqui dentro. Então, gurias, outra coisa que é legal da gente conversar e que é uma dúvida extremamente recorrente aqui entre as pacientes do consultório é sobre incontinência urinária no pós-parto, né? Então, a gente também sabe, né, que às vezes as mulheres desistem do parto normal por conta do medo, né, da incontinência no pós-parto, né? Como é que isso vai ser, como é que isso vai funcionar? E pra mim é uma pergunta que vocês fazem muito, né? Porque a fisioterapia hoje é a primeira linha de tratamento para incontinência urinária, né? Então, o que eu sempre respondo para as pacientes? A gente precisa entender que o parto normal, ele se torna, de certa forma, um risco grande para incontinência urinária somente no primeiro ano de pós-parto. Primeiro ano, 1 ano e meio mais ou menos de pós-parto, não mais do que isso. Após esse período, a cesariana já empata com ele no sentido de risco para incontinência urinária e acaba não sendo um fator protetivo, a não ser neste primeiro ano. Então é importante a gente entender que se a gente for pensar no médio e longo prazo, não faz diferença nenhuma que tipo de parto que a gente fez, a menos que a gente tenha tido algum tipo de intervenção nesse trabalho de parto, como algum tipo de utilização de materiais, como fórceps ou episiotomia, né? Ou algum tipo de laceração mais grave. Então, a gente pode entender esse processo todo da incontinência como um contexto, né, que aconteceu ali com cada uma de vocês. No entanto, vocês não precisam desistir do tipo de parto, né, de querer de repente ter um parto normal por conta da incontinência. Eu sempre digo para as pacientes que incontinência
muitas vezes não acontece pela gestação em si, mas também pelo envelhecimento, né? Então, mulheres nulíparas também, né? Nulíparas que não tiveram filhos e nem gestações, elas também eventualmente podem apresentar incontinência urinária, obviamente que às vezes um pouco mais velhas, mas vão apresentar. Então, né, não seria por isso. O que a gente tem hoje é que a própria gestação se torna um fator de risco para ter incontinência urinária. Mas também, e aí eu venho com a boa notícia para vocês, né, que a gente tem aí também estudos que nos mostram fortemente que treinar a musculatura do assoalho pélvico durante a gestação, ou até melhor, antes da gestação, podem aí nos prevenir a incontinência urinária no pós-parto. E de qualquer forma, né, as mulheres também que não tiveram gestação e que não tiveram filhos também conseguem fazer essa prevenção treinando a musculatura do assoalho pélvico desde cedo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês nesse vídeo e deixar esse recado é a importância da gente treinar a musculatura do assoalho pélvico, porque se eu for ter uma gestação futuramente, eu vou ter um pouco mais de tranquilidade e uma certa garantia de que eu não vou ter, né, uma incontinência urinária lá no pós-parto, independente da via de parto que eu escolhi, né? Então eu entendo assim e quero trazer para vocês a importância desse pertencimento de informações que vocês precisam ter para também guiar suas gestações, esse momento tão lindo, tão único da vida de vocês, com tranquilidade e com carinho, sabendo que fazendo aí tudo que está ao nosso alcance, né? E aí eu tô aqui para que vocês possam alcançar isso e esse entendimento, esse conteúdo, para que vocês possam entender e viver a gestação de vocês de uma forma muito saudável e se prevenindo aí de várias situações que podem acontecer.